E aí pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui para conversar com vocês sobre alongamento e a gente vai fazer uma websérie falando sobre isso. E o que eu queria saber de vocês é, será que a gente alonga o nosso cliente antes ou depois do treino? Bom, meu nome é Leandro Zencaran, eu vou estar falando com vocês aqui sobre alongamento e eu resolvi falar sobre alongamento porque eu sou fisioterapeuta, dou aula na PUC do Paraná para os cursos de fisioterapia, educação física e os outros cursos das ciências da saúde. Todas as minhas pesquisas nesse tempo todo foram com tecidos ósseo-mioarticulares, então o que eu gosto de entender e trabalhar tanto academicamente quanto profissionalmente são as relações entre esses tecidos e as possibilidades de a gente causar ou não lesões ou como tratar essas lesões. Então, foi por isso que eu resolvi falar e começar falando com vocês sobre esse tema. Fisiologicamente falando, os processos de alongamento muscular e todas as técnicas de alongamento muscular, elas funcionam basicamente da mesma forma. O que a gente tenta induzir com essas ferramentas é um processo de relaxamento e de inibição desse músculo para que ele não esteja contraindo naquele momento e a gente consiga alcançar a maior amplitude de movimento daquela articulação estirando esse músculo. Ou seja, a gente vai afastar a origem desse músculo da inserção desse músculo ou desse grupo muscular, o que queira. Então, isso é um alongamento. E aí a gente tem diversas técnicas que vão trabalhar para fazer com que o músculo resista o menos possível durante esse movimento. Então a gente tem N opções de como alcançar essas posições, de como permanecer nessas posições e como melhor inibir esse músculo para que a gente possa manter essa posição maior do que o normal e a gente possa chegar a um processo de alongamento muscular. Primeiramente, eu acho importante a gente classificar os alongamentos em dois grandes grupos. A gente tem alongamentos ativos e alongamentos passivos. Então, alongamentos em que o nosso cliente faz de forma completamente autônoma esse alongamento, e a gente tem alongamentos que são passivos, onde você tem o trabalho de um profissional envolvido. Então, um profissional vai te ajudar e vai auxiliar e vai movimentar o seu corpo e te ajudar com isso. Então, a gente tem essa primeira grande diferença. Lógico que na prática o que a gente mais encontra são alongamentos ativos, porque as pessoas elas se alongam antes ou depois do treino, seguindo determinada prescrição. Claro que isso também pode acontecer passivamente, como eu falei. Qual é o problema de a gente alongar o músculo antes do exercício? Um processo de alongamento muscular, ele nada mais é do que um processo de inibição desse músculo. Ou seja, de alguma forma, a gente vai desligar os sistemas de alarme do músculo que protegem ele contra superalongamentos, ou seja, estiramentos musculares, seja ele de forma rápida ou de forma lenta. Por exemplo, num alongamento passivo, o nosso cliente ele vai manter aquela posição de alongamento 30, 40, 50 segundos. O que vai acontecer? Vai acontecer uma inibição do fuso muscular, que é justamente a organela lá dentro do músculo que dispara sinais quando esse músculo é estirado, ou seja, na hora que eu alongo esse músculo e chego no limite dele, o teu corpo vai mandar um sinal neurológico, por arco reflexo, dizendo que esse músculo está estirado e vai mandar esse músculo ficar tenso. Quando a gente mantém essa posição, mesmo sentindo essa sensação, por mais de 30, 40 segundos, a gente tem uma inibição do fuso muscular. Com isso, o músculo ele libera para que você use essa amplitude, ou seja, você para de sentir essa tensão. Então o que a gente está fazendo nesse momento é desligar o fuso muscular para a gente poder alcançar essa amplitude. Agora o que é importante a gente pensar? Ok, a gente desligou esse músculo e permitiu alcançar essa amplitude de movimento. Porém, a gente não pode esquecer que esse mesmo músculo que foi alongado é o músculo que a gente vai utilizar durante o treinamento. Então, será que vale a pena a gente oferecer um estímulo inibitório para esse músculo antes do treino? E aí, durante o treino, a gente querer recrutar esse mesmo músculo que vai estar inibido naquele momento? Será que a gente não vai ter uma perda da segurança desse músculo? Essa é uma bela pergunta que vale a pena a gente pensar sobre e pesquisar sobre.
Isso é muito do que eu vou falar daqui para frente nessa websérie. A gente tem que ponderar esse processo de decisão. O outro ponto é no pós-treino. Então, o nosso cliente vai lá, faz exercícios, faz o treinamento, e aí depois do treino, a gente oferece a ele um processo de alongamento muscular. Aí o que acontece? O processo de qualquer tipo de treino que use os músculos, à medida que você chega num processo de fadiga, você gera microlesões musculares. São essas microlesões que, quando o corpo cura essas microlesões, a gente fica cada vez mais forte. Então, qual é o grande problema? Após um treino, principalmente se for um treino exaustivo, a gente vai ter microlesões nesse músculo. Se a gente for alongar esse músculo após o aparecimento dessas microlesões, a gente pode correr o risco de aumentar o tamanho dessas lesões. Ou seja, o próprio alongamento ele pode ser nocivo, dependendo do tipo de intensidade do treino que você acabou de prescrever para esse cliente. Então, o alongamento também pode não ser interessante no final. Em linhas gerais, quando eu prescrevo alongamentos, eu prefiro, e eu tenho por padrão isso, prescrever os exercícios de alongamento em sessões distintas, ou seja, nem antes nem depois do treino, somente em sessões exclusivas para alongamento muscular. Isso vai muito de acordo com o que é que você tem como objetivo com o seu cliente. Então, você tem que ter esse processo de decisão. E o objetivo dessa sequência de vídeos e todos esses materiais que a gente está produzindo para vocês é exatamente essa. É poder instrumentalizar mais vocês para ajudar o processo de decisão de vocês quando vocês forem prescrever a ferramenta A, B, C ou D, ou escolher por isso ou aquilo. Então, e para isso a gente vai dar um pouco da nossa opinião. E aí, ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Logo a gente vai divulgar toda essa websérie sobre alongamentos. E se você quiser falar mais sobre isso e quiser conversar comigo sobre isso, aqui embaixo estão todos os links das nossas redes sociais, da minha rede social pessoal. Fiquem à vontade para entrar em contato, conversar, dar sugestões, mandar sugestões, tudo que vocês quiserem saber, tudo que vocês quiserem conversar, a gente está aqui à disposição para produzir esses conteúdos para vocês. Valeu?